Olá, meu nome é Jaqueline e esse é o Mulheres In, um lugar onde falamos de nossas dores e amores. Somos mulheres compartilhando o caminho. E você? Que mulher in você é? O bate-papo de hoje conta com a presença de duas mulheres atletas incríveis e inspiradoras. Karina, tudo bem, Karina? Olá, tudo jóia com você? Tudo jóia. E Daniele, tudo bem, Daniele? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer recebê-las aqui na nossa casa, viu? Sejam bem-vindas. Muito obrigada. É uma alegria, tanto da minha parte, né, como da Dani também, né? A gente se sente muito honradas, lisonjeadas de poder estar aqui nessa conversa legal com vocês. Que bom, nós que agradecemos a presença ilustre de vocês. O Mulheres In é um podcast que nasceu para falar sobre as dores e amores, se assim bem dizendo, né, que o câncer traz para gente. Porque nem tudo são dores, né, Karina? Nem todos são dores, tem a parte boa da história. Graças a Deus. A gente traz isso justamente para mostrar para a população em geral que o câncer não deve ser estigmatizado. Então, o câncer ele não é uma plaquinha de estou morrendo. Muito pelo contrário. Existe vida após uma descoberta de câncer, existe vida após um tratamento e existe vida, sim, durante esse percalço, esse andar pelo câncer, né? Afinal de contas, o câncer é uma doença crônica. Então, nós, quem tiver câncer, vai ter que saber conviver com ele para o resto da vida. E me conta um pouquinho, Karina, como foi essa sua caminhada de descobrir o câncer e até hoje? Minha caminhada, eu falo rindo, né? Mas foi até engraçada. Por muitas vezes eu falei, gente, será que a vida tá me trucando? Um termo assim, mais popular. Porque quando eu tava com 32 anos, estabilizada profissionalmente, 2 anos de casada, filha com 2 anos, meu filho com 6 meses, eu amamentando, um check-up, descobri o câncer pela primeira vez, que foi um tumor na região da tireoide e prega vocal. Por isso que eu fiquei um pouco rouquinha. Sexual. Fui separada dos meus filhos, porque o tratamento envolveu após a cirurgia, a radioterapia, né? E a gente fica radioativa. E aí, como é que você vai, né, voltar para casa com uma criança de 6, 7 meses e outra de 2 anos? Também, por que eu falo que a vida me trucou? Diagnóstico de esclerose múltipla e mais uma coisa para ir driblando. Passados 5 anos, apareceram as metástases do câncer da tireoide na região cervical, ou seja, cirurgia e rádio de novo, e a vida fluía, seguia, né? Como sempre foi, mesmo apesar desses percalços aí. Quando em 2022, após assim, ainda estávamos no último ano de pandemia, aparece um câncer de mama, um carcinoma lobular invasivo infiltrante. Isso me marcou muito. E eu nunca vou esquecer esse nome, que às vezes para nós pacientes, né, mas eu fui assimilando todos esses nomes durante essa caminhada. Eu tive que aprender a lidar com essas notícias, porque a cada 5 anos, câncer de novo. Caramba, né? Mas a hora que eu paro para pensar, eu fico muito grata e agraciada. Por quê? Agraciada porque você teve um câncer? Não. Agraciada porque você teve o câncer 3 vezes? Não. Mas agraciada porque eu estou tendo a chance de continuar. Tanta gente que não tem, que descobre aí com 2, 3 meses e não está mais entre nós. E no meu caso, se pegar desde a primeira vez, que foi em 2012, e nós estamos em 2026,
14 anos. E eu tô aqui, eu tô seguindo. Eu tô bem, eu tô viva. Eu tô plena. Atleta. Fácil. Não vou falar que é. Mas eu falo, a gente cai, mas a gente levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Exatamente. E eu tenho uma equipe médica maravilhosa que me acompanha. Eu costumo dizer que meus médicos hoje são meus amigos. E nessa jornada foram colocadas pessoas maravilhosas no meu caminho. Não só profissionais, os médicos, mas as pessoas também que passam pelo mesmo que eu passo. Sim. A Dani é uma delas. Se não fosse isso, eu não teria oportunidade de conhecê-la. E hoje nós somos amigas, muito amigas. E isso partiu do câncer de mama. Então a Dani é um exemplo. Mas quantas pessoas que entraram na minha vida... Através do câncer, entre aspas. Exatamente. Dani, e com você, como foi? Me conte. Mole chorando? Então, eu era atleta, né? Desde 2008, participava de corridas, participava da caminhada ecológica, que é a família que eu amo de paixão. Eu falo que são meus companheiros, né? Para a vida, que é aquela caminhada que hoje sai de Trindade e vai até Aruanã. São 310 quilômetros, né? E vinha de uma vida de muita atividade física, de alta performance, de alimentação equilibrada. Então, quando eu tive o diagnóstico, né? Assim, quando eu ia fazendo os exames, eu falei, não vai dar nada, porque eu sou atleta, eu tive parto normal, eu amamentei 1 ano, eu não tenho histórico na minha família, então não vou ter câncer, né? Esse era o meu pensamento. Até que veio o carcinoma lobular invasivo infiltrante. Era o mesmo. Gêmeas, super gêmeos ativados. E ele já estava com 6 centímetros. Então, assim, um tamanho considerável, né? 6 centímetros na mama esquerda e 4,5 centímetros na axila. Porque ele é metastático axilar, né? Mas, na hora também que eu falei, estou com câncer, eu já queria para ontem começar o tratamento. Falei para as minhas médicas, né, minha ginecologista, minha mastologista, falei, eu estou pronta para operar. Elas, calma, não é assim, você primeiro precisa passar por um oncologista, vai fazer toda uma avaliação, você tem que fazer uma bateria de exames. Eu nunca tive medo de exames, mas eu dei uma baixa no dia que eu fui fazer a cintilografia óssea. Eu não sabia como que era, aquela máquina que baixa, né? Assim, vem até o nosso nariz, enfim. Agora eu já estou acostumada. Então, assim, graças a Deus, como a Karina está falando, nós temos a oportunidade de fazer o tratamento. Nós temos a oportunidade de estar aqui no Ingó. E eu falo isso para todas as pessoas que convivem comigo. Brinco, né? Falo, não, eu vou para o shopping, vou para o salão de beleza. Aqui é o nosso momento. E eu nunca esqueço quando eu vim conhecer o Dr. Leandro. E aí eu, né, nunca tinha passado, nunca tinha vivido isso. Não era próximo a mim, assim, era uma realidade muito distante. Aí eu falei, tá, eu venho tomar o sorinho da beleza e depois eu vou trabalhar? Aí ele falou assim, querida, o dia que você vier para o seu tratamento, você tem que reservar pelo menos 6 horas para você. Deixe o dia reservado para o seu tratamento. E assim, eu não sabia como é que era essa questão da touca, né? Eu fiz a touca para manter os cabelos. Na época, inclusive, eu fazia natação também. E aí ele falou, se quiser manter os cabelos, para a natação, porque não pode pôr aquela touca, né, de silicone no cabelo. Mas, enfim, graças a Deus. Só que é um processo, né? Também não vamos romantizar, porque tem as dores. Então, ali... passei por 16 sessões de quimioterapia, mastectomia bilateral, 15 sessões de radioterapia. Aí estava fazendo uso do Zoladex, o Zoladex não estava surtindo efeito. Aí precisei fazer a cirurgia para retirada dos ovários e das trompas. E eu ponho a culpa toda na veneninha.
E depois da vermelhinha, tem gente que nem conhece, Rock Balboa, né? Eu agora vou ter que passar por um procedimento cirúrgico na coluna. Para uma pessoa que tinha uma vida de alta performance, de muita atividade física, essa transição, né? Porque eu falo, parar jamais, né? Mesmo que não estou correndo, vou andando, é o que der para fazer de atividade física, mas não parar, porque a gente precisa da atividade física. E que é só uma fase, vai passar e em breve vamos voltar às corridas, às maratonas, para a caminhada ecológica. Eu brinco lá com os meninos, eu falo, se eu não posso caminhar com vocês, eu vou no apoio. Nem que seja, né, para estar ali ofertando água, carinho, animação. É muito gostoso ouvir vocês falarem, porque eu do lado de cá, eu vejo duas falas sobre o câncer. Existe aquela fala do câncer que diz, ai, estou com câncer. Existe aquela fala do câncer, estou com câncer e vou enfrentar o câncer. E vocês trazem para nós a segunda fala, que é a fala, sim, Karina, tive câncer, passei por ele, veio de novo, enfrentei ele de novo, veio de novo, eu vou enfrentar de novo, entendeu? Eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a vida. Não, em nenhum momento a gente está falando de cura. Nós não estamos falando de cura, não estou dizendo que vocês estão 100% curadas, não é isso. A gente está falando em viver mesmo com a doença. E é isso que eu acho que é importante. Quantas pessoas vivem com diabetes? E por que uma pessoa que tem câncer não pode viver? Não pode correr, nadar, brincar com os filhos, ir na caminhada ecológica, nem que seja no apoio. Nós ainda vamos Entendeu? juntas, viu? Deus Escreve amado. isso, Ai. se Deus quiser. Olha que se brincar até eu vou, hein? Bora com a gente, Jaque. Vamos lá. Então, acho que isso é muito importante. E como você colocou, Daniele, é importante a gente não romantizar. Isso são fases, existem os percalços, sim, e dentro dos percalços existem as dores. Então, nós temos dores físicas, dores espiritual, dor moral, dor social, várias dores aí que nos afligem, né? Qual foi o momento em que vocês se viram olhando para vocês e falando, por que eu? Você brincou, né, Karina? A vida te dá truco. Mas em algum momento você falou assim, mas por que eu? Teve algum momento que você se questionou ou questionou a Deus por isso estar acontecendo com você? Eu questionei. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, mas da primeira vez que eu tive o câncer, eu nunca vou esquecer. Ao mesmo tempo, tratávamos meu pai de câncer de pulmão e metástase cerebral e eu do câncer da tireoide. No momento, eu fiquei tão indignada que eu estava dirigindo, não esqueço isso, ali fazendo contornar na Praça Universitária. E aí me deu um insight assim e eu comecei a chorar. E conversar comigo mesmo. E eu falava, meu Deus, mas por que eu? Por que eu? 32 anos, meus filhos pequenos, por que tem que ser comigo? E aí aquilo eu não encontrava a resposta. E aí me deu um surto. Eu comecei a gritar, eu comecei a chorar muito, mas comigo. Foi um momento meu e questionar Deus. E aí, nesse momento, eu virei para Deus e falei, eu não sei se eu sou digna ou merecedora, mas se eu for, Senhor, me dá a vida. Me dá a vida, deixa eu criar meus filhos. Deixa eu seguir, deixa eu ver esses meninos crescerem, estudarem, se formarem, constituírem a família deles. Eu quero conhecer meus netos. Eu fiz tanta coisa profissionalmente. Fiz mestrado, doutorado novinha. Passei num concurso federal com 25 para 26 anos. Eu tenho tanta coisa para viver. E eu sempre fui louca pelas vidas. Assim, eu sempre fui uma pessoa animada, que gosta de festa, de participar das coisas de família, dos amigos. Eu fico muito animada, sabe, com tudo isso. E aí, naquele momento, eu fiz esse questionamento. E teve um segundo
segundo momento que eu me questionei por que comigo, que foi do câncer de mama, quando eu precisei fazer a mastectomia. No caso, como foi na pandemia, o proposto era para ser as 2 mamas. 2 dias antes da cirurgia, eu fui avisada que não tinha expansor para as 2, então teria que tirar só uma mama, a mama esquerda, e eu ficar com a direita. E eu falei, meu Deus do céu, mas como é que vai ser isso? Eu vou ficar assimétrica? Como que é ficar com um peito e sem outro peito? Já é difícil a situação, né? E assim, e eu questionei muito a Deus, sabe? O porquê disso. E aí, de repente, tira uma mama e põe um expansor e passam 3 meses, esse expansor fura. Tem gente que vive 10 anos com expansor, não é o recomendado e não acontece nada. E comigo foram 3 meses. E aí é outra cirurgia, retira esse expansor e eu, gente, por que tá acontecendo isso comigo? Dá certo com todo mundo, por que não dá comigo? Aí tira o expansor, coloca a prótese, vão mais 3 meses e não fecha e aquilo vaza seroma diariamente, né? E se pegar o tempo da retirada da mama até a conclusão dessa história de 9 meses, que foi quando o buraquinho que estava vazando abriu, ficou um corte assim, você via dentro de mim a prótese balançando. E aí eu passei pela 3ª cirurgia nos 9 meses. E foi retirada a prótese e eu falei, eu quero a minha vida de volta. Eu só quero a minha vida de volta. Tira e fecha e eu vou ficar sem nada. Mas eu quero viver, eu quero voltar a correr, eu quero voltar a fazer atividade física. Eu quero voltar a dirigir, fazer comida, coisas simples da vida, que eu tô tolhida. Naquela época, 9 meses. E eu questionei muito isso, porque tantas pessoas passavam pelo que eu passei, fazer reconstrução e dava certo, e por que comigo não? Então, a sua primeira dor, e você sentiu ela mais de uma vez, foi a dor espiritual. Foi aquela você falar assim, por que comigo? Sim, Por que comigo? sim, mesmo. E isso para mim foi como se fosse uma balança. Por que que eu, como a pessoa de fé que eu sou, estava questionando Deus? Já era uma outra briga com você mesmo também. E eu fiquei muito mal comigo mesma, porque eu falo, não posso fazer isso. Eu sou muito grata, como eu falei no início, por estar bem, por estar continuando. E eu sou muito grata. Mas você teve que passar por essa dor até mesmo para você encontrar gratidão. Quem sabe você não seria grata hoje se você não tivesse sentido o que você sentiu no início. Você provavelmente é grata hoje, sabe reconhecer tudo isso, porque naquele momento você falou, mas por que comigo? Por que eu? Entendeu? E você hoje consegue olhar para você e entender, tinha que ser eu. Tinha que ser eu. Não tinha outra pessoa para essa. Eu sou uma pessoa tão melhor. Apesar de tudo, falar, eu sou mais feliz, eu sou. É a questão do estar feliz ou do ser feliz. Naquele momento você estava péssima. Eu não estava feliz. Mas hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz. Se a gente não é feliz, por quê? Morrer todo mundo vai. E esse é o fim de todos. É a única coisa que sabemos e temos certeza. O câncer talvez dê essa oportunidade para nós de sermos pessoas melhores, porque a gente começa a pensar em finitude de vida. Que muitas vezes, quando a gente não passa por nada, a gente não pensa. E você, Dani? Em algum momento você teve essa conversa com Deus? Diferente. A minha conversa com Deus é porque sou eu e mais 2 irmãs. Eu sou a mais velha. Aí tem a irmã do meio e a irmã caçula. E eu sempre tratei as minhas irmãs por filhinhas. Nós nos tratamos por filhinhas. Então, assim, nesse processo, o meu pedido para Deus, e eu nunca esqueço quando eu fui fazer o PET scan, aí eu passei no Santíssimo, lá na catedral, e eu ajoelhei no Santíssimo, e eu chorei. E eu pedi a Deus força, e eu falava, Senhor, que seja só comigo, que as minhas filhinhas não passem por isso.
Porque, assim, nesse processo, né, de buscar fazer os exames, né, de fechar ali o diagnóstico certinho para poder começar aqui com o doutor Leandro. Então, uma das coisas que a minha mastologista falou é assim, nós temos que ver se não há metástases. Eu falei, nossa, além do câncer, né, ainda tem que ver, porque eu estava pronta para operar. Aí fui fazendo os exames, graças a Deus, era só na mama e na axila mesmo. Mas assim, eu pedi a Deus, era força. Eu não questionei, e pelo contrário, eu me aproximei mais. Sabe, assim, eu senti que aumentou a intimidade com Deus. É como se eu falasse, Senhor, eu quero estar bem próxima e me ajuda a passar por isso, porque vai passar, né? Só que é difícil você, igual no meu caso, que a querida era atleta. Hoje eu estou pesando o mesmo que eu estava pesando quando eu estava grávida, do Davi. Meu filho hoje está com 11 anos. Porque eu fazia muita atividade física, então eu tive que reduzir. Hoje eu estou fazendo fisioterapia, gente. Minha atividade física hoje é só preparatório para a cirurgia. É só um momento. É fisioterapia, é acupuntura, é a hidroterapia. Então, assim, eu não tive esse questionamento com Deus. O que eu pedia para Ele era força para passar por isso e que não acontecesse com as minhas irmãs. Nunca esqueço quando passei aqui também pela doutora Deidmar, né, a nossa geneticista, e aí ela me acalmou bastante, viu que meu exame, aquele teste genético, não tem histórico familiar. Inclusive a minha irmã estava comigo no dia, minha irmã do meio, ela falou, preciso fazer o exame? Ela falou, não precisa fazer o exame por agora, vocês têm só que fazer esse acompanhamento. Mas não é porque ela teve câncer que vocês também terão, mas que tem que ter um olhar, um cuidado maior. Hoje, para mim, eu quero é passar logo pela cirurgia da coluna também, e sabe, passar uma régua assim, falar, vou acabar com a abemaciclib no dia 31 de março, que eu tô contando os dias para acabar com esse abemaciclib antes que ele acabe comigo, para que as coisas possam ir voltando aos poucos. Mas uma coisa é certa, né, Karine? É diferente. Depois que a gente passa pela experiência do câncer, é diferente. A gente tem um outro olhar, assim, para a vida, para o outro, sabe? De entender a dor do outro e de se colocar no lugar das pessoas. Porque muitas vezes aquilo que parece tão pequeno, não é pequeno, né? Porque cada um na sua proporção, na sua dor. Enfim, agora com relação à cirurgia, eu também falo que fui muito abençoada. Eu falava para a doutora Miliana, que é minha mastologista, que eu queria ficar reta. Falei, eu nunca mais quero passar por isso, e eu sempre fui contra os procedimentos. Falei, oh, meu Deus, e hoje estou aqui cheia dos procedimentos. Eu sempre fui muito assim, muito natureba, a verdade é essa. Mas graças a Deus ela falou, não, desse jeito eu não faço. Você é jovem, é um momento que você está passando agora. Você vai se arrepender. Nós já vamos fazer a sua reconstrução durante a cirurgia. E fez, deu tudo certo. Foi, eu falo, minhas queridas que me amam, a doutora Miliana e a doutora Silvia, que foi a minha mastologista e a minha ginecologista. Então eu tenho a assinatura de cada uma delas, em cada uma das minhas mamas, o que aconteceu depois da rádio, que ela falou que poderia acontecer mesmo. Um pequeno deslocamento, mas isso não me incomoda. Ela falou, quer fazer um agulhamento? Falei, de jeito nenhum. Quer nada de agulha. Tá tudo bem. Tá ótimo. Certo. Tá tudo certo. Ótimo. Mas eu acho que o importante é isso. É você passar pela dor e saber reconhecer que essa dor passou. E vocês conseguem revisitá-la sem sofrer. E entender que, principalmente Deus, Ele realmente sabe, né, o que Ele está fazendo. Quem somos nós para questioná-lo? Eu, pelo menos, penso assim. Quem somos nós para questioná-lo, né? Né? Só pegando um gancho aqui do que a Dani falou, né, questão dela, nossa, mas eu sempre fui contra os procedimentos. Eu precisei esperar 3 anos, eu fiquei 3 anos negando para mim mesmo e para os médicos que eu não sentia falta da mama, que a minha vida era a mesma coisa, que estava normal, que estava tudo bem, porque talvez a minha gratidão seja tamanha que não era
eu vou fazer a quarta cirurgia para tentar colocar um peito se já não deu certo. E eu estou bem assim. Eu precisei de passar pelo Caminhos de Cura, onde, né, um grupo de pacientes de câncer de mama, junto com os seus mastologistas, é um projeto que acontece em São Paulo. Nós caminhamos mais de 100 quilômetros, saindo de Minas, em Paraisópolis, até Aparecida do Norte. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu precisei de passar por essa experiência, dividir o quarto com a minha mastologista, doutora Rosemar, e uma paciente de câncer de mama, que tinha exatamente a mesma situação. Nós éramos em 12 pacientes. 10 pacientes, a reconstrução deu certo. Em mim não deu, e na Carol, que ficou comigo, também não deu. E a gente, né, tudo aleatório, a gente ficou no mesmo quarto. A Carol, super bem, tipo assim, chegava cedo, ai, punha a camiseta, já saía, eu ficava, eu punha o sutiã, eu punha enchimento, eu punha outra coisa, eu punha a camiseta, a outra, eu olhava, não, mas não tá bom. Aí, quando a gente se abraçava, aquele abraço encaixava, porque o peito que eu tenho é o que ela não tem, e o que eu não tenho é o que ela tem. E aí, eu falei, poxa vida, a Carol lida bem com a situação. Bem, meninas, então, com tudo aquilo que nós já conversamos e tudo mais, ficou muito claro que essa dor espiritual veio muito forte em vocês, mas hoje ela é em forma de gratidão. Vocês conseguem entender que aquilo que vocês passaram, ou seja, ninguém é brigado com Deus, Deus, Papai do Céu, todo mundo fez as pazes, né? E quando a gente fala da dor física, de você olhar para você, a mama, você disse que você tinha vontade de ficar reta, você já sentiu, você, né, Karina, já sentiu falta ou ouviu aquele negócio feio. Me diga um pouquinho como foi isso, porque essa é uma dor física de você olhar para você e às vezes nem se aceitar. Ou às vezes falar, deixa do jeito que tá que eu não quero nem ver. Como era isso, Dani? Eu falo que para mim, essa parte da dor física, né? A cirurgia, não senti dor da cirurgia. Não sentia dor com a quimioterapia. Eu falo que foi depois. Eu brinco sempre com o Dr. Leandro. Nossos combinados não estão de acordo. Porque durante a quimioterapia, passei por ela, graças a Deus, super bem. Eu trabalhava de segunda a quinta e fazia o Sorinho da Beleza na sexta. E correu tudo bem. Mas o tal do dreno, na cirurgia, eu tinha medo dele, o cachorro, né? Aquele negócio, meu Deus do céu. E eu fiquei com aquele totó por 12 dias. Aquele negócio. E assim, aí eu fiquei tensa. Me deu um problema que eu tinha tanto medo, não imaginava que era bem grande lá para dentro, né? Não tem perigo daquele negócio sair, mas na minha cabeça ele sairia. E eu falo que assim, ver meu cabelo caindo, minha sobrancelha caindo, eu tava amarela. Sabe quando você se olha no espelho assim e não se reconhece, né? Meu filho, porque eu nunca esqueço a primeira vez que ele entrou, eu tinha terminado de tomar banho e eu ainda ia assim, catar os cabelos, né? E ele assustou com aquele monte de cabelo. Eu usei minha peruca, Joelma, ela tem nome. Minhas filhinhas me deram minha peruca, usei e foi ótimo. Mas assim, para mim, a parte difícil era... Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Você se encarar. Era. Aí eu lembro que eu tenho uma amiga muito querida, Marina, e ela falava assim para mim, tá tudo certo, quando você não quiser falar, não quiser explicar, fala que foi um tubarão. Um tubarão arrancou um pedaço de você. Então... Mas me diga uma coisa, você ficou carequinha ou caiu muito cabelo? Ou você que não ficou bem acontece? Eu fiz a touca, né? E aí, no começo, eu perdi muito cabelo aqui nessa parte de cima. Aqui eu tinha cabelo. Eu cortei o cabelo, né? Quando eu fui começar o tratamento, já cortei o cabelo para ajudar e fiz a touca. O Dr. Leandro sempre falou para mim, você é muito alegre e vai dar certo a touca. Eu falei, não, eu quero, né? Eu quero ficar com meu cabelinho. E meu filho, muito pequeno, né? Assim, na época,
Tanto é que um dia, quando a coordenadora da escola me falou, porque ele é mais fechado, que ele passava a mão no cabelo da professora de matemática. Ai, meu Deus, aquilo foi, né? Dói lá na alma. Mas aí eu fiz a touca, que foi maravilhosa, porque meu cabelo também cresceu muito mais rápido, veio mais forte. Só que é um cabelo diferente, o cabelo que o Papai do Céu me deu agora, isso aqui, cacheadinho. E eu percebo assim que também, né, eu queria ser Elba Ramalho, Gal Costa, que eu tinha muito cabelo de uva de leão, deu uma diminuída. Para mim foi ótimo ter feito, porque quando eu fiz a anestesia para a cirurgia, aí a anestesia também deu aquela caída no cabelo. Aí eu mesma passei aqui a tesoura, aí o cabelo caiu e cresceu todo branco. Branquinho, branquinho. Igual penugem de passarinho. E aí eu usava a Joelma, né? E eu falava, os cabelos serão brancos um dia, não agora. Muito bem. Na hora que o doutor Leandro liberou, tinta sem amônia e sem parabenos. E até hoje, Aí agora, mas só que aí voltou ao normal, né? Porque eu falei, gente do céu, será que meu cabelo vai nascer assim todo? Não, agora aqueles fiozinhos brancos normal aqui do processo. e no momento que você se olha no espelho, vê dessa forma, seu filho te vê, cabelo caindo, tudo mais, como ficou o seu psicológico? Porque aí a gente tem uma dor física que pode estar associada a uma dor psicológica também, né? Como que foi isso? Eu sempre tive esse suporte, né? Psicológico. Fazia terapia, né? Porque foi muito importante estar nesse processo. Porque no começo eu achava que eu não precisava. Quando a minha médica falou para mim, minha amiga, minha comadre, minha ginecologista falou, você precisa da terapia. Eu falei, não quero terapia para mim, quero para o Eudes e para o Davi, que é meu marido e meu filho. Eu tô super bem, eu não preciso. Mulher Maravilha. Eu não preciso. O poder está em nossas Meu mãos. Deus, Ai, Senhor. Senhor. Lê do engano. Como é importante, né, ter esse acompanhamento. E eu fazendo acompanhamento semanal. Igual eu vim aqui tomar o Sorinho da Beleza, fazendo acompanhamento com a minha psicóloga toda semana. E foi muito bom porque ela me ajudou em muitas outras áreas da minha vida, né, a passar por esse processo. Estou passando, né, Karina? Estamos passando, porque... E agora eu descobri, né, um dia que o doutor Leandro trouxe a gente aqui para uma conversa amistosa, né, porque eu sempre pergunto, que dia que eu vou ter alta? Que dia que eu vou ter alta? E aí ele falou, não dou alta para os meus pacientes. Falei, folgo em saber, que bom que agora o senhor avisou. Você vai ficar sem ir no shopping center? Me fala. Eu brinco com ele, eu falo, então essa nossa amizade aqui é a de eterno, ele é a de eterno. Eu falei, então, caminhemos juntos até o céu, com fé, com coragem, com alegria. E o dia que estiver triste, com dor, né, igual agora eu falo, a perninha tá aqui, passando por esse processo, tá tudo certo, tá tudo bem, faz parte, né? Vai passar, A gente não é precisa só estar todo uma dia. fase. Exatamente. É aquilo que eu falei no início, né? De não romantizar. E tem a dor física, tem a dor psicológica, né? Então, e graças a Deus, eu falo que ainda bem que nós temos vocês aqui para nos ajudar, né, Karina, a passar por tudo isso. E amigas maravilhosas. Exatamente. A gente, quando tá pesada, a gente dá a mãozinha e sai junto, né? Caminham juntas Ninguém, para exatamente. dividir o peso. Exatamente. Vamos dividir o ninguém fica peso. sozinho. E somos, né, mulheres com filhos. Então, assim, a gente tem essa proximidade. Eu falo, é se colocar, né, no lugar do outro. Eu falo, nossos maridos também, hein? Jó, servo mais fiel do Senhor. Haja paciência para aguentar as mulheres. E com você, Karina, como foi? Que a Dani falou, né, a questão dos maridos, e aí me lembrou muito a sua pergunta, da dor física e da dor emocional. Por quê? É muito difícil você se olhar no espelho e se ver sem a mama. Porque a mama é um órgão que tem várias funções, né? Não é só questão da beleza, né? A mama, você amamenta o seu filho, a mama é um órgão sexual, a mama É uma identidade feminina. feminina, tá relacionada aí com a beleza. Aí eu me olhava no espelho assim, é feio, gente, é feio. Não é a mesma coisa, por exemplo, quando você nasce
e falta uma parte do seu corpo. É muito triste, é muito doído, mas você vivenciou aquilo a sua vida inteira. No caso da mama, a gente teve por um período da vida e de repente não tem mais. Então, quando eu olhei no espelho e eu falei, caramba, ficou feio, né? E aí, né, meus filhos quis que eles vissem, ajudaram a cuidar de mim, meu marido. E um dia eu virei para o Alexandre e falei, Alexandre é o meu marido. Virei e falei assim, Alexandre, se você quiser separar de mim, não tem problema, viu? Você pode separar. Porque se para mim tá difícil, tá pesado, pensa para você. Já é a terceira vez que eu tô com câncer. E ainda nessa situação, então se você não estiver bem, se você não estiver feliz, se você quiser separar, para mim tá tudo certo. E aí ele virou e falou, amor, eu sou casado com você, com a Karina, não é com a sua mama. E eu agradeço a Deus por estar bem e por estar tendo a oportunidade de cuidar de você. Que linda. As pesquisas mostram, se a gente pega aí as pesquisas atuais, a taxa de abandono no câncer de mama é altíssima. 70% dos companheiros, seja marido ou namorado, deixam as mulheres. E eu, graças a Deus, eu não caí nessa estatística. Então, agradeço muito pela pessoa que eu tenho ao meu lado, né? Muito parceiro, muito companheiro. E isso me ajudou muito. Ele foi seu apoio na dor física e psicológica. Exatamente, cuidou de mim. E teve o processo, que eu fui para o caminho de cura e me permiti ver que eu sentia depois a falta da minha mama, porque eu fiquei por 3 anos. Eu operei dia 9 de abril de 2022. Eu fiquei 2023, 2024. Quando foi final de 2024, eu fiz o caminho e conheci a amiga que não tem a mama oposta. E aí eu vi como ela lidava bem com a situação. E que eu lidava super mal. Sim. E que todos os meus médicos, todos, eram unânimes em falar para mim. Se eu fosse uma consulta todo mês, de 3 em 3 meses, Karina, você é muito nova. Você precisa reconstruir. Não. Não tá me incomodando. Não faz falta para mim. Tá bom assim, do jeito que tá. Não estava te incomodando da boca para fora, porque por dentro estava te machucando. Eu mudei meu guarda-roupa inteiro. Eu não usava mais um salto. Eu não usava mais uma maquiagem. Até que eu me permiti, pelo menos porque eu fiquei tão traumatizada com ter passado pelas 3 cirurgias e não ter dado certo, que eu falei, e se eu tentar de novo e não der certo de novo? Então eu não me permitia. E aí minha filha ia fazer 15 anos e ela falou que queria fazer uma viagem em família. Aí minha mãe, depois da cirurgia, nunca mais tinha me visto sem roupa. Aí foi lá em casa eu experimentar umas roupas para arrumar a mala para a gente viajar, porque aí roupas virou um problema para mim. Roupa, biquíni, porque nunca tava bom, né? Eu falava para todo mundo que tava bom. Nossa. Mas a dor estava lá dentro. E as pessoas viram e falam, mas que tá? Não tem o peito, não tem o cabelo, tá tudo certo, né? Às vezes a pessoa fala isso para querer consolar a gente concorda, mas não tá tudo certo, não tá tudo certo. E aí minha mãe, quando ela viu, ela deu um grito e ela começou a chorar e ela pôs a mão, balançar, falava assim, minha filha, você não pode ficar assim, tá muito feio. Essa não é minha filha, você não era assim. Você tem que fazer essa reconstrução, tem que fazer. Tá parecendo que você tem uma deformação, precisa fazer. Porque eu sou muito magrinha e sem o peito, a costela parece que vem mais para cima e fica um buraco, e o buraco vem para a axila. Naquele dia me deu mais uma força. Eu falei, gente, agora eu mudo a minha opinião. E eu vou baixar a guarda e vou
buscar o processo. E foi o que eu fiz agora no ano passado. E eu já fiz a primeira cirurgia, que agora vem mais 2 pela frente, né? Nessa primeira, que foi um processo diferente de reconstrução, onde foi retirado gordura da parte interna da minha coxa e foi colocado só para esse volume aqui é sutiã, né? Não tem nada, é retinho, tem osso e pele. Isso aqui é fake, gente, é fake, tá? Não é feito. Mas foi tirada a gordura e colocada para soltar a pele, para pelo menos acabar aquele buraco. Sim. Né? E numa próxima, ou nas próximas cirurgias, aí coloca a prótese, faz a simetrização, coloca mais gordura. É um processo, né? Lento. Mas só de ter colocado um pouquinho de gordura, gente, eu já fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu virei pro médico e falei, nossa, eu estou sentindo eu linda, linda desse jeito. Ele falou assim, para de se contentar com pouco, vai ficar muito bonito. Né? Mas, gente, agora vamos com calma, devagar, e vai dando certo. Então, isso foi algo assim que me marcou muito. Mas aí hoje eu fiz a maior festa o dia que eu pus um vestido de alcinha, mesmo sem o peito, sem nada, mas com a gordura, porque acabou aquele buraco. O fato de eu me olhar no espelho já não causava aquela dor. Então, porque, embora eu tô sem a mama, não tá mais aquela coisa feia que estava antes. É como se diz, a cicatriz não está tão presente mais. Ela hoje ela está fantasiada, digamos assim. Você sabe que ela está lá. Isso! Você sabe que ela está lá, que ela existe, mas ela não é gritante, ela não te grita a todo momento, né? E isso já te traz, eu tenho certeza que já te traz uma tranquilidade enorme. E eu né? sempre fui igual a Dani falou, anti-procedimentos. Mas nós, mulheres, Mas- a gente tem que parar com esse estigma. Então, Porque o que a gente chama de procedimento, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem. Se aquilo nos faz bem, nos faz sentido, que venha mais e mais para nos melhorar. Eu acho que a gente precisa parar um pouco com esses estigmas que a gente tem, né? Isso é muito, eu acho que até de criação, de como a pode gente ser. foi. E talvez Da nossa a geração minha, eu que falo veio que com assim, isso. a minha gratidão seja tamanha a Deus que eu não me permitia perceber que eu sentia falta. E realmente. E você teve algum momento, crise de ansiedade, de não querer sair de casa, de falar, de se trancar e alguma coisa? Crise de ansiedade, de pânico, várias. Tanto que eu sou medicada. Eu faço terapia. Agora, sim, eu sou muito de não abaixar a cabeça. Tive os momentos de tristeza, mas falar, vou ficar dentro de casa, vou parar de sair de casa. Não, porque eu Porque gosto viver é de bom viver. demais. Né? Exatamente. Eu tenho sede de vida. Viver é bom demais. E isso, essa sede Como de se vida, diz, com peito ou sem peito, eu quero continuar vivendo. e essa sede de vida é que nos faz sorrir, nos faz acreditar que amanhã vai ser melhor, não pode, não, ele vai ser melhor que hoje. Essa sede de vida é que a gente consegue olhar para frente e falar, o que passou, já passou. Como vocês mesmos falam, passa, vai passar. Porque o que nós estamos buscando agora é viver. Porque morrer, todos nós sabemos que um dia nós vamos chegar lá, né? Uns vão antes, outros vão mais tarde, né? Porque também ninguém vai virar Semente. Exatamente, Semente. ninguém vai virar semente. Mas eu falo para Deus, eu falo que eu quero bater os 100 anos. Muito bem, vamos Eu falo. buscar isso. E assim, com qualidade de vida. Que é o mais importante, Não né? é o bater 100 doente, não. Bater 100 com qualidade de vida. E eu tô lutando para isso, você tá lutando para isso, você já tá lutando para vamos isso. lutar para isso. Todos nós. Quando a gente busca uma vida saudável, busca se alimentar bem, praticar atividade física, cuidar dos nossos pensamentos, do coração. Aí tudo flui. E me conta uma coisa.
o que vocês sentiram, ou se sentiram ou não sentiram, se passaram ou não passaram, no olhar do outro. Vocês, a questão da mama que teve, às vezes a queda de cabelo, e o olhar do outro. Isso mexeu com vocês? Como o outro olhou para vocês? Como vocês passaram pela dor social, que é o que a gente chama? Alguma de vocês sentiu isso? Não. Você sentiu? Eu senti. Então fale, Você não por sentiu, favor. não, Dani? Olha, eu vou te falar. É, até é uma amiga minha. E ela virou e falou assim: como que você vai tirar a mama? Você vai ficar mutilada. Você vai ficar sem uma parte do seu corpo. Eu falei assim: não, realmente você tá certa, né? Como se fosse uma mutilação. Vou ficar sem uma parte do meu corpo. Mas isso não vai me fazer melhor nem pior que ninguém. Ela falou: mas não é sobre isso que eu tô falando. Vai ficar muito estranho, né? Muito esquisito, para não dizer, usar um termo mais Pejorativo? pejorativo. Aí ela: não tem jeito de fazer um outro tipo de cirurgia? Eu virei e falei assim: não, é a única alternativa que eu tenho. E eu quero continuar viva, né? No dia, assim, eu fiquei muito, muito chateada, sabe? Mas depois eu pensei, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro, né? E às vezes a intenção não foi a maneira que eu pensei, mas eu fiquei triste, sabe? Eu não era o que eu queria ouvir. E eu sempre uso alguma coisa assim para disfarçar, mas em alguns momentos que eu não uso, né? Às vezes quando você está com top, ou você sai de casa para ir no supermercado, numa farmácia, meio de qualquer jeito, e tá com uma blusa mais justa, fica um volume de um lado e o outro fica sem. E nunca foi nenhum comentário, mas você vê o olhar do outro, do diferente, do esquisito. Do porquê que ela está assim, Sim, certo? Porque olhar para vocês é olhar para pessoas que realmente querem viver. Não é olhar para pessoas doentes, né? E eu acho que ninguém tem que ter cara de doente. Não é porque eu tenho um câncer, eu tenho um diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho que carregar uma placa escrito que eu estou doente ou que eu sou doente. Trate-me diferente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos que saber respeitar as diferenças, porque diferenças existem em todos nós, sim, sim. e que nós temos que saber como olhar para o outro. O olhar de indignação, o olhar de, desculpa, mas desprezo, ele dói. A verdade é essa, né? Uma vez no meu trabalho, né, eu fui questionada por um colega que eu não tinha nada. Não, você não tem nada. E ele falou assim: você. E eu nunca tinha externado, sabe? O que eu passei durante esses 14 anos. Não é recente, né? Isso foi um tempinho atrás, mas ele colocou que eu não tinha nada. Então, eu não sei o que era a situação específica, que eu estava solicitando alguma coisa que eu tinha direito, e aí ele atestou que eu não tinha nada, porque eu esbanjava saúde, bem-estar, Vitalidade, o que você falou para ele? saúde, bem-estar e colocou o termo beleza. Aí eu pensei assim, falei: uai, então essa pessoa queria que eu tivesse como? Definhando numa cama, chorando, né? O jeito que eu tô tá incomodando muito. Por que você não foi lá? Lhe agradeço, muito obrigada, mas eu tenho um diagnóstico. E não é por isso que eu me faço de pior que os outros. Que eu não tinha nada. Eu falei: que bom que eu pareço não ter nada, que bom, né? Ainda bem. Ainda bem. Que assim que siga, né, Karina? O que a gente quer mais é viver, não é isso? Lógico, viver bem, feliz, seguir, né? Eu fui muito bem acolhida, assim, pelos meus colegas de trabalho, né, pela minha comunidade. Mas isso que você coloca, e parece que eu me
vesti ainda mais assim daquela leoa, parece que eu estava pronta para a guerra o tempo todo. Inclusive, hoje eu reconheço, né? Eu andei dando umas patadinhas aí no meus, Tem hora meus que colegas do de nada, trabalho. olha. Ai, gente, eu peço desculpas, porque eu estava armada o tempo todo, porque eu não queria que as pessoas me colocassem num lugar de vítima, porque eu nunca me fiz vítima de nada, sabe? Então, assim, eu até trabalhei isso na terapia, eu estava pronta, armada, as pessoas falavam comigo, eu já, sabe, aquela resposta ríspida muitas vezes, porque eu não queria que a pessoa me tratasse diferente porque eu estou com câncer, estou em tratamento, né? Mas superada essa parte, fiz as Interessante, né? pazes com todo mundo. Como que é, a reação das pessoas? Eu não me coloquei como vítima, mas eu fui tão acolhida e tão cuidada, e isso me fez tão bem. Parece que eu tive uma rede de apoio, de família, de amigos, teve essas situaçõezinhas, mas assim, que me sustentou tanto, que me deu tanta força. E eu até, eu falo, Deus em muitos momentos, ele sempre caminhou do meu lado, mas em muitos momentos tinha as dificuldades, mas parecia que como se Deus me colocasse no Nos colo. braços. Isso. E as pessoas que estavam ao meu redor me dando esse suporte. E a sensação que eu tenho é que quando você passa por uma dificuldade, independente da que seja, porque, gente, cada um tem a sua. Talvez a minha seja com problema de saúde, a da Dani eu não sei, a sua já que eu não sei, a de outra pessoa é outra. Mas a sensação que eu tenho é que quando a gente divide, por mais pesado que seja, não que fique leve, mas se antes era um monstro, diminui. Sabe, aquilo fica Mas tudo que você divide para carregar fica mais fácil, né? Para você fazer o exatamente. caminho, né? E eu acho que a gente precisa colocar, e a nossa intenção dentro do nosso podcast é justamente isso, é levar para as pessoas a seguinte mensagem: o câncer é uma doença crônica. As pessoas vão viver durante o câncer e pós o câncer, sim. Terão pessoas que vão estar mais fracas, mais debilitadas, mas tudo que elas querem é viver. Então nós temos que buscar é isso, mostrar para as pessoas que existe vida após um diagnóstico de câncer. O câncer não é uma carta para a morte. De Não é maneira isso. alguma. Eu Não posso é dizer isso. assim, é difícil, mas a gente precisa pensar assim, o câncer, ele foi, vou dizer que não, ele foi um detalhe na nossa vida. A vida continua linda e bela como sempre foi. E eu acho que quando a gente consegue passar isso para o outro, o olhar do outro muda em relação a nós. Karina, quando você fala que seu colega diz que você estava forjando uma doença, ao mesmo tempo é bom ouvir isso. É ruim porque não tem porque faltou nele respeito para com você. Mas é bom você ouvir isso e dizer: eu estou bem. Sim. Eu consigo mostrar para as pessoas que eu estou bem, eu sei viver com aquilo que eu tenho. Exatamente. Ele não me domina. Exatamente. Eu não deixo o câncer me dominar. Sim. Teve uma vez que um médico, ele disse o seguinte, eu não vou lembrar o nome, mas ele disse o seguinte: 70% do tratamento está em como o paciente vai reagir a ele. 30% é a medicação, é o tratamento em si. Então, se 70% está nas mãos de quem recebeu esse diagnóstico, pensa a importância do ser humano no meio disso tudo. Pensa a importância, a vontade que você tem que ter realmente de viver e falar: eu vou vencer. Nem que seja por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, mas eu vou vencer. Porque muita gente fala: o câncer venceu. Não, gente. Se eu lutei um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, o que seja, o tempo que seja, eu lutei e eu que venci.
certo? Eu acho que isso é muito importante a gente colocar e que as pessoas entendam que essa é a principal mensagem. Não vamos estigmatizar o câncer, certo? Ele é uma doença crônica, da mesma forma que o diabetes é uma doença crônica, da mesma forma que pressão alta é uma doença crônica e tem que ser tratada e cuidada diariamente. Igual muitas pessoas falam assim: nossa, mas você tem tudo isso e corre? Sim, sim. E é nesse ponto que eu quero chegar agora, Karina. E como é isso? A vontade de vocês de correr, de participar, porque nós estamos aí prestes à nossa corrida. Dia 26/4 a gente tem uma corrida aí a ser feita. Quero muito a presença de vocês, né? A Karina é nossa pódio, você sabe que ela tem Certeza. pódio, né? Ela é pódio. Então, dera. como a corrida você já fazia antes, né, Dani? E você, Karina, antes você já fazia ou veio depois? Como foi Não, isso? eu não fazia. A corrida entrou na minha vida no ano de 2019 e foi tão interessante. 2017 eu tive o câncer pela segunda vez, né, as metástases. E aí eu parei de tratar a esclerose múltipla para tratar o câncer naquele momento. Eu fiquei 9 meses sem tratar a esclerose múltipla e aí eu dei uma piorada. A esclerose pegou o meu lado esquerdo, então o lado que eu tenho menos força, que eu tenho as dormências, que às vezes eu deixo as coisas cair, que me falta o equilíbrio. Aí, devido à falta de tratamento, ficou pior ainda. E eu comecei a ter alterações na marcha, né? Então, eu ia andar, eu ia dar o passo e o pé esquerdo, a perna esquerda falhava, como se arrastasse o peito do pé. E aí eu fui para fisioterapia. Fiquei na fisioterapia um bom tempo, depois eu fui para o Pilates. Do Pilates eu comecei a caminhar. Um dia eu conheci o presidente da Associação de Esclerose Múltipla e estava organizando uma corrida que aconteceu em agosto de 2019. Aí ela virou e falou assim: uai, Karina, você corre? Eu falei: não, quem me dera, né, correr. Não corro. Ela: não, porque eu estou organizando uma corrida, vamos participar? Eu falei: ai, será que eu dou conta? Ela falou: vai, né, vamos. E aí eu participei da minha primeira corrida, que foi a Maratona de Goiânia em Movimento, em agosto de 2019. E que é para divulgar a esclerose múltipla, e eu corri. Era um domingo cedo, acabou a corrida às 7 horas. Eu peguei e fui embora para minha casa. Eu tinha o compromisso domingo de manhã. Quando foi na terça-feira, a organização da corrida me liga: Karina, tudo bem? Tudo. Passa aqui para você pegar o seu troféu. Eu falei: que troféu? Você ficou em primeiro lugar na sua categoria. Eu falei: o quê? Como assim? 5 quilômetros. Falei: como assim? Fiquei em primeiro lugar. Eu recebi minha medalha, peguei lá a banana depois e vim embora. Pois é, você foi chamada para subir no pódio e pegar o seu troféu. Aí eu falei: não, mentira. Sem treinar, sem nada, não é possível. Aí eu falei: Karina, mas você é besta mesmo, hein? Outra bocada dessa você não vai ter nunca mais na vida de ganhar um troféu assim. Aí tá, aí veio a pandemia, né? Todo mundo parou. Eu voltei a treinar, a caminhar em 2022. Entrei para um grupo de corrida em fevereiro, quando foi março de 22, diagnosticada com câncer de mama. Aí parei todo aquele processo que nós já conversamos antes. E aí em 2024 eu voltei a treinar pesado e correr. E aí foram vindo, né? E de 5 quilômetros eu passei para 10. Depois de 10 eu passei para 21. E hoje, graças a Deus, eu já corro, né, os 21, lógico, no meu ritmo, respeitando o meu organismo. Os pódios, né, são acho que 12 troféus nesses 2 anos, de primeiro, segundo, terceiro lugar. Fui a única mulher do estado de Goiás a voltar com um troféu para casa da Maratona do Rio de Janeiro em 2024. Fiquei em segundo lugar na minha categoria. É muito bom subir no pódio, receber o troféu, mas o maior troféu para mim é a vida.
Então tô correndo 21, maravilhoso. Tem vontade de correr 42? Quem sabe? Se o meu corpo aguentar. Se não, e os médicos, não, Karina, é melhor você ficar no 21, você voltar para 10 ou para 5, tá tudo bem. Até o presente momento, tá me fazendo bem e eu amo correr. Por quê? Acima de qualquer coisa, a minha situação, né? Atividade física é importante para todos nós, prevenção de todas as doenças, mas para mim, da situação do câncer, da esclerose múltipla, um dia sem atividade física é um dia com menos qualidade de vida no futuro. Como eu disse anteriormente, eu quero bater os 100 anos, mas bater os 100 com qualidade de vida. E aí eu penso, né, dessa maneira. E eu me encontrei na corrida. Porque quando eu tô correndo, sou eu e Deus. Geralmente eu corro rezando, eu vou rezando o terço, eu levo o meu terço. E ele é um momento que eu penso na minha vida, que eu reflito bastante, que eu converso com Deus, que eu observo a natureza, eu observo os passarinhos, as plantas, cada detalhe. E eu tenho que me superar, porque tem dias que eu não tô legal. E que a minha vontade é de ficar na cama, que tá mais gostoso. Mas eu penso, não, eu vou. O melhor é sair da zona de conforto e vamos enfrentar o que tem que enfrentar. E corrida para mim é vida. É vida. E eu mudei completamente depois que eu tenho essa rotina. E a constância. Por exemplo, agora em janeiro eu fiz catarata no meu olho direito. Fiquei 40 dias sem poder treinar. Voltei a caminhar semana passada, domingo eu corri, mas o meu desempenho não foi como antes, porque eu fiquei 40 dias parada. O corpo sente. Quebrei a minha constância, né, que eu tinha dos meus treinos, que eu sou bem disciplinada. E agora o meu corpo tá adaptando de novo. Mas eu vou ficar firme e eu tô ansiosa, viu? Dia Pra 26 do 4, estamos lá, viu? 26 do 4, eu falei 26 do 6, 26 do 4. Se Deus quiser, vamos estar lá. E você, Dani, me conte como foi. Tô louca para voltar a correr. Então, eu comecei a correr em 2008. Uma amiga muito querida, Roberta Grazielli Roque Crispim, que me levou, né, para o mundo da corrida. E aí eu participava do grupo de corrida, na época eu participava do grupo do Santiago Ascenso, e eu tinha um desejo, assim, uma vontade. Eu comecei correndo 5, dos 5 passei para 10, aí dos 10 eu já pulei para os 21, né? Fui correr na Disney com o Mickey, que foi a realização de um sonho. Gostosa. Em 2013, tanto é que na minha última quimioterapia, as minhas irmãs prepararam, né, a surpresa do Mickey. Quase morri de chorar com esse Mickey aqui, gente. Que eu falei, Mickey, vou voltar a correr com você. Aí eu participava da Meia Maratona Internacional do Rio, que acontece todos os anos em agosto. Ficava hospedada na casa do sogro da Roberta, seu Milton Crispim, que já faleceu. Um amigo muito querido que nos acolhia lá para essa corrida. Participei de uma corrida em Madrid, primeira Rock and Roll Madrid. Foi maravilhoso, não, já corri assim, dessas. Eu gosto, né? Spoiler, na nossa corrida a gente vai ter Rock and Roll. Aí, tá vendo? E assim, eu nunca fui preocupada com o tempo. Eu sempre fui uma atleta eu tenho resistência. Eu corro longas distâncias, mas ali eu falo pace paquera, né? Sim, ali tranquilo. Não liga pro pace. Lixando as unhas, como diriam minhas amigas. E assim, quando veio, depois eu tive o Davi, logo depois do Davi consegui voltar a correr também. Quando eu fui para a caminhada ecológica, eu conheci a professora Rosimeire de Oliveira, que já faleceu, ela nos deixou, mas que foi uma pessoa que me ajudou demais, assim, também nos treinos. Ela fazia, e assim, uma mulher, né, esse treino voltado para nós mulheres. Aí quando o Davi, depois que eu tive o Davi, voltei a correr, né, voltei a treinar, só que aí depois veio, né, foi passando tudo, veio o diagnóstico. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava fazendo crossfit e natação.
E a corrida foi em 2023. Eu comecei o tratamento aqui no Engol dia 12 de julho de 2023. Aí eu fiz a minha cirurgia no dia 1º de dezembro de 2023, a mastectomia bilateral. O que acontece? Mesmo fazendo uma alimentação equilibrada, como eu não tenho a mesma intensidade da atividade física, eu ganhei muito peso. Mas você consegue correr hoje? Você ainda consegue correr ou não mais? Hoje eu não estou correndo porque agora estou com esse problema na coluna. Mas depois do diagnóstico você chegou a correr? Corri, corri. Isso. Inclusive com as amigas do peito, né? Porque nós temos as amigas do peito, as meninas, né? Que nós participamos. De uma corrida junto ano passado. Então assim, foi maravilhoso. Foi incrível. E aí depois, tanto é que eu falei assim, foi tudo acontecendo muito rápido. Eu falo que graças a Deus a gente tem muita fé, tem os profissionais para nos ajudarem. E é aquela história, o tratamento é uma caixinha de surpresas, né? Muitas vezes Exatamente. você não sabe. Então, assim, é um dia de cada vez e Deus em todos eles. Claro, é o que eu quero, é voltar a correr, mas eu tenho que ter essa paciência, esperar. Agora, na hora certa, vou voltar e assim, voltar com cautela, né? Porque também não adianta a pessoa achar que volta, né? Da noite pro dia, porque eu falo que eu tenho um grande sonho, que é participar da Conrads, que eu falo é uma corrida na África do Sul. E aí tem anos que você faz 89 quilômetros e outros anos 87. Então depende do ano ímpar e ano par. É uma história bonita lá. A Conrads, que eu falo que não morro Sem fazer ela. sem fazer essa corrida. Isso aí, Dani. Participo do grupo dessa corrida da Conrads lá, porque tem atletas do Brasil todo. Inclusive o Nato Amaral, ele é o embaixador, né, brasileiro da Conrads. Depois vocês pesquisam, é uma história bem bonita. Nós temos também a Zilma, que é lá de São Paulo, que é a nossa representante dessa corrida. E eu sempre tive o sonho de ir nessa corrida. Conrads, né? Eu falava depois da minha gestação, falei, vou treinar para ir na Conrads. Quando eu descobri que eu estava grávida do Davi, eu estava treinando para ir na São Silvestre. Aí fiquei grávida, não fui, emendou uma coisa na outra. É uma corrida que eu tenho vontade de fazer, a São Silvestre. Não fiz a São Silvestre. Tenho vontade de fazer a São Silvestre e tenho vontade, que é a mãe de todas as corridas, as ultras, que é essa. Eu brinco, falo, nem que seja para ir lá no safari, Mas eu vou. mas eu vou. Então, assim, sonhos, né? E planejamento a longo tempo e tudo na hora certa vai acontecer. E você sabe o quão importante é a gente ter sonhos, né? Porque se a gente tem sonhos, a gente está vivendo com qualidade. Quem não tem sonho... A minha fala para vocês é muito obrigada. Muito obrigada por vocês trazerem para nós justamente isso. O sonhar, o acreditar, o mostrar para nós que é possível. Que você acabou de me falar, Dani, você está com uma dor na coluna e não sei, mas eu vou fazer, eu vou melhorar. Entendeu? Você poderia muito estar, não, agora eu não vou correr mais, não. Mas não, muito pelo contrário, você está dizendo, eu vou fazer. A única coisa que eu tenho para dizer é muito obrigada. Eu não tenho mais nada o que dizer, porque ter esse depoimento de vocês é lição de vida. É lição de vida que eu recebo nesse momento agora. É lição de vida que eu olho para vocês e falo, gente, a gente tem tanto para viver, a gente tem tanto para fazer e a gente tem tão pouco para poder reclamar, para poder jogar para trás, que o fazer se torna tão pequeno que é para a gente fazer um pouquinho a cada dia que a gente vai chegar tão longe. Então eu acho que a gente precisa disso. A gente precisa fazer um pouquinho a cada dia, porque eu sei que a gente fazendo um pouquinho a cada dia, a gente vai chegar lá. E a gente vai chegar com qualidade de vida, a gente vai chegar com determinação e os sonhos
como a Karina bem colocou, são feitos para ser realizados. Eu tenho um sonho de disputar uma Paralimpíada. Quem sabe? Já tô meio idosinha, mas quem sabe eu não chego lá. Certo? Gente, no final do nosso papo, eu sempre peço para vocês olharem para vocês e se identificarem com uma mulher in. Então, nosso podcast é Mulheres in. Karina, qual mulher in você se identifica? Eu me identifico com algumas mulheres, sim. Por exemplo, eu sou uma mulher muito intensa. Eu sou intensa. Intensa em tudo que eu faço. Até hoje de manhã uma pessoa falou assim para mim que eu era muito dinâmica, muito rápida, que eu vivia, que eu queria tudo assim para ontem. E eu falei, não é. É o meu jeito, é Karina sendo Karina. Eu sou assim, eu sou essa emoção, essa intensidade. Eu entro de cabeça ali para viver aquilo. Então, uma das mulheres que eu sou é a Karina intensa. E você, Dani? Qual mulher in você é? Imparável. Porque diante de tudo, né? De toda a vivência, nunca desistir, nunca parar, sempre continuar, Incansável. incansável. Nada te cansa. Amém. E seguimos. Seguimos sempre em frente. Eu digo para vocês, como eu disse no início, para mim vocês são incríveis, certo? E continuo dizendo e aposto que daqui a pouco vocês duas estão lá na maratona, lá no Rio de Janeiro, e eu tô aqui tentando chegar nos 5 ou 10 quilômetros. Você vai com a gente. Eu tenho um grupo, meus amigos lá da caminhada, que nós fizemos um propósito, né? Que quando, né, terminasse os remedinhos da beleza, que nós vamos correr uma maratona para celebrar o tratamento, o sucesso do tratamento. E o Mulherezinho vai junto com vocês. Pronto! Combinado! Karina, qual mensagem você deixa para esse pessoal que nos ouve, nos assiste? O que assim te toca e você quer deixar de mensagem? Eu quero dizer que para cada um, para parar um pouquinho, olhar para si, porque o único limite que nós temos somos nós mesmos. Nós que nos freamos. Exatamente. Então, mais nada para a gente, né? Não sei, seja o que você estiver passando, olha para você. Você é o seu único limite. As coisas dependem de você. Pode ser a pior coisa, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, você não sabe o que o outro está passando. Então, levanta a cabeça e segue em frente. Gostei. E você, Dani, o que você tem para deixar para a gente de mensagem? Tem uma frase que eu aprendi quando eu comecei a correr, em 2008, que a dor é passageira e desistir é para sempre. Toda dor vai passar, tudo vai passar, e que nós não podemos desistir jamais. Então, que possamos viver, crer, confiar, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu acredito, viu? Olha, foi excelente nosso papo. Agradeço muito a vocês por estarem aqui comigo, certo? O Mulherezinha é um espaço para isso, para a gente conversar um pouco, mostrar realmente que nós somos, onde nós podemos, até onde nós conseguimos ir, e que desistir jamais, né? Jamais desistir. Dia 26/4, estaremos juntas na Corrida Engol, hein? Se Eu vou Deus entregar quiser. água. Não Eu dá, espero dá, vocês. Nós vamos estar lá firme e forte, se Deus quiser. E você vai estar correndo Vou conosco. correr já. com vocês, pode deixar. Aguardem. 5 quilômetros eu garanto. Sucesso! Pessoal, esse foi mais um Mulherezinho. Curte, comenta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.